Vamos para mais uma aula aí sobre impermeabilização de obras. Meu nome é Rodrigo de Deus e nessa aula vamos falar sobre reservatórios. Primeiramente, você precisa saber o que o reservatório vai coletar, que tipo de produto que vai nele. Os mais comuns aí na nossa área, na construção civil, é água, ou então esgoto, ou algum tipo de produto químico, né? Isso aqui é mais voltado para a indústria, algum tipo de comércio. Eu já vou falar sobre o produto químico, que é o seguinte: você precisa primeiro saber na sua ficha de segurança, né, ficha de informação de segurança de produto, qual que é a química que tem no seu produto. Por exemplo, às vezes você tem uma empresa que, sei lá, faz limpeza de peças de motor, aí você precisa ter uma soda, algum produto forte ali, e esse produto tem que ser descartado em algum reservatório. Então, essa soda, esse sabão, esse produto que você utiliza, vai estar escrito ali na sua ficha de informação de segurança do seu fornecedor desse produto. Se você tem, sei lá, uma empresa que faz algum... deixa eu ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu fiz um orçamento uma vez para uma empresa de gás. Eles fabricavam os botijão de gás, fazia pintura e o resto dessa pintura era descartado num reservatório que era tratado. Então eles me forneceram a ficha de informação de segurança do produto para solicitar um orçamento de impermeabilização. Como produtos químicos, assim, existe uma infinidade de produtos químicos, a gente não vai tratar todos aqui, então o que eu recomendo é que você levante a informação do tipo de produto que você vai ter dentro do seu reservatório, né, o tipo de química, e peça ao fabricante ou alguma loja de impermeabilização para entrar em contato, seja com a Denver, Viapol, a Sika, a Vedacity, a Weber, Quartzolite, né, Botamic, MC Balchemy, tem uma série de empresas aí, nem todas têm produto para todos os tipos de produtos químicos, né, mas eles vão te direcionar melhor, porque cada caso é um caso, senão aqui a gente vai abrir um leque enorme, ok? Então se você tiver um produto químico, é importante impermeabilizar o reservatório, até para não danificar a sua estrutura, ok? Então, vamos falar dos mais comuns mesmo, aí, que a gente mais utiliza, que é o reservatório de água. Então, o reservatório de água, qual que é a importância da gente impermeabilizar ele? Primeiramente, é para que os fluidos, né, eles não vazem, para que o fluido que está aqui dentro, no caso a água, não vaze para fora da estrutura, que não tenha desperdício. Você quer manter a água ali para não ter prejuízo, né? Um outro motivo importante é o quê? Para evitar que a água danifique a estrutura. Coloquei foto aqui para não esquecer de mostrar a foto. Tá vendo esse reservatório aqui? Ó? Olha lá, ele está com infiltração nas paredes, no teto. Então, essa estrutura aqui, ó, se não for impermeabilizada logo, esse reservatório aí daqui uns dias ele já... Se não caiu, né, vai estar bem comprometido. Então, por isso que a gente impermeabiliza também. Para quê? Para proteger a estrutura do reservatório, ok? Agora, como funciona o abastecimento de água na construção? Em casas, é só um reservatório. Em prédio, é onde o bicho pega. Por quê? Aqui, ó, deixa eu arrumar aqui. A água vem, né, o fornecedor de água aí da sua cidade libera a água aqui na rua, ela passa pelo seu hidrômetro, vem para um reservatório inferior, que a gente chama aí também de reservatório enterrado. Esse reservatório enche, uma bomba manda a água lá para cima, que é o reservatório superior, também conhecido aí como reservatório elevado. Depois, essa água é distribuída aí para os apartamentos, ok? Tem que ficar no alto aqui até para dar pressão. Então são esses dois tipos de reservatório, o inferior e o superior. Tem prédios que não tem o inferior, só tem o superior, mas é bem comum aí. E para cada um, o inferior é um tratamento e o superior é outro tratamento, ok? Então tem a diferença daí de materiais impermeabilizantes e técnicas que você vai utilizar. Quais as opções de materiais que a gente tem para impermeabilizar então? Hoje no mercado tem várias opções. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a tinta asfáltica, que quando eu estava fazendo a pesquisa para levantar as maiores dúvidas sobre impermeabilização, para poder desenvolver um curso com o maior número de soluções possíveis, eu me deparei com pessoas indicando tinta asfáltica, aquelas tintas à base de asfalto ali, para fazer pintura para impermeabilizar reservatório. Em alguns casos, dependendo do tamanho do reservatório, pode até resolver. Eu não recomendo, porque eu vi vários casos que não funciona. Alguns manuais técnicos aí de fabricante indicam esse tipo de produto para impermeabilizar reservatório. Mas é difícil você conseguir julgar, porque você tem que avaliar a estrutura do reservatório, você tem que avaliar o tamanho dele, se é elevado, se é enterrado. Então, eu não indico a tinta, ok? Pode até ser que ela funcione, tá aqui com um sinalzinho de cuidado, mas não recomendo. Um outro tipo de produto aí que tem no mercado agora, a impermeabilização com PVC.
é uma manta de PVC, lona de PVC, não sei como que eles chamam. Não conheço, nunca vi na prática, mas pelas minhas pesquisas aí parece ser um produto muito bom. Ele aparenta tem um acabamento bem legal, a técnica de aplicação é muito boa, mas não é tão comum ainda, mas é um produto que acho que vale a pena pesquisar aí, ok? Mas eu vou falar dos mais comuns, até porque eu não sei o preço desse daqui, ok? Então eu vou te falar dos tipos de reservatório. Primeiro você vai ter que saber o tipo antes de escolher o produto, ok? Então, quais os tipos que a gente tem? Tem o reservatório elevado e o reservatório enterrado. O que é o elevado e o enterrado? É aquilo que eu tinha falado. Elevado é o superior e o enterrado é o inferior, ok? Então vamos para a primeira opção. Eu tenho um reservatório elevado, que seria esse daqui, né, o reservatório superior. Qual que é a primeira opção que eu te indicaria para fazer impermeabilização? Manta asfáltica. Porém, somente se o pé direito desse reservatório, ou seja, da base dele até lá em cima, se tiver aí 1,80, 2 metros de altura. Por quê? Devido ao risco, é muito perigoso você fazer impermeabilização com manta num reservatório baixo. Já vi fazer, já acompanhei também, onde o aplicador tinha que trabalhar ajoelhado. Então, assim, é uma condição desumana, às vezes o cara não consegue nem trabalhar direito, faz o serviço correndo para acabar logo e não fica uma impermeabilização legal, tende a dar trabalho. Então, para fazer com mantas, tem que ter pelo menos o pé direito ali entre 1,80 e 2 para o aplicador fazer bem feito. Por quê? O ar, quando você está trabalhando lá dentro, aplicando a manta quente, você está com gás ali ligado, botando fogo na manta, o ar quente tende a subir. Então, se o aplicador, sei lá, vamos dizer que esse reservatório tem aí 1,60 m e o aplicador tem 1,60 m ou 1,70 m, o ar quente está ali, né, no nível do pescoço para cima. Então esse cara vai sentir muito calor, é muito ruim, é condição assim, terrível de trabalhar. E o cara acaba não fazendo um serviço bem feito, o reservatório vaza, tem que ficar voltando. Então assim, é um caos. Não recomendo fazer com menor, ok? Quais os tipos de manta que vai usar, Rodrigo, para esse tipo de reservatório? Primeira opção que eu indico, que é a que eu mais utilizei, é essa daqui, o melhor custo-benefício, manta 4mm tipo 2. Ah, posso usar tipo 1? Não, não pode. Não use manta tipo 1 para esse tipo de área. A manta tipo 1 não é estruturada, ela não resiste à movimentação. Então tem que ser uma manta tipo 2, que é uma manta estruturada que vai conseguir acompanhar bem aí qualquer movimentação que tiver. Se puder utilizar a manta 4mm tipo 3, é melhor. Ela custa aí em torno de R$10 o metro, mais cara do que a tipo 2. Enquanto a tipo 2 gira em torno de 25, 28, essa aqui vai ser 35 a 38 o metro quadrado, ok? Mas pode fazer com tipo 2, não tem problema. Dentro de reservatórios, você tem que utilizar o primer base água. Pô, mas você falou que o primer base solvente é o melhor? Sim, o primer base solvente é muito melhor. Mas dentro de uma área fechada, dentro de um espaço confinado, é arriscado. Então, sempre pensando na segurança primeiro do pessoal, né, da equipe. Então não use primer solvente, porque pode acontecer do cara desmaiar, pode acontecer dele passar mal lá dentro, enfim, aí tem que ter resgate, aí vai... problema. Então não use o base solvente aqui, tá? Pode usar o base água que ele vai atender perfeitamente, ok? Eu coloquei aqui a observação Europa, só para deixar bem claro que eu vi muitos comentários aí na internet, pessoal falando que manta asfáltica foi proibida na Europa porque ela é a base de petróleo e isso causa mal para a saúde. Isso aí não é totalmente verdade, tá? Aliás, vou falar até que é um boato. Por quê? A manta asfáltica ela é sim, inclusive recomendada pelos fabricantes para fazer esse tipo de área e o motivo pelo qual eles não estão usando tanto manta asfáltica na Europa é por motivo de segurança, justamente isso, pensando na segurança do trabalhador. E não por causa do petróleo, estar em contato. Se você tiver alguma dúvida, pode pegar, visita algum prédio aí, eu tenho certeza na sua cidade, se você for visitar alguns prédios aí, você vai ver prédios que são feitos, os reservatórios são feitos com manta, pega uma amostra dessa água aí e faz uma análise em qualquer laboratório, você vai ver que a água é potável. Não tem problema nenhum. Se fosse algo que fizesse mal à saúde, já teriam proibido. Igual, por exemplo, caixas d'água de amianto, não pode mais, porque aquilo lá vai soltando e aquilo lá é cancerígeno. Então a manta asfáltica não tem problema nenhum, ok? Pode utilizar. Eu já até tive essa dúvida, já troquei ideia com o fabricante, eles até me emitiram um laudo, né, que eu não pude abrir para o cliente, porque não serve, ele não é para fins de propaganda, é só para fins de esclarecimento. Então, pode utilizar a manta asfáltica sim.
mas utiliza só se o pé direito, a parte interna do reservatório, tiver aí 1,80, 2 metros de altura, e utilizar o primer base solvente, ok? Não tem, vamos supor, não tem, o reservatório lá é baixo, não tem como, não quero aplicar manta, enfim, qual que é a outra opção que eu tenho? Opção que eu recomendo, polimérico e resina. Polimérico aqui, né, o Via Plus 1000, e a resina, o Via Plus 5000, ou Denvertec 100, Denvertec 540. Aí esses aqui, né, o Sika, o Vedatop. Você pode utilizar, esse aqui é a resina que eu já utilizei e funciona muito, muito, muito bem mesmo. Mas se você quiser um reforço maior, usa os produtos com fibras, que é o equivalente. Em vez de usar esses, usam esses. Que esses aqui, né? Então, lembrando, tem que fazer casalzinho. Se for optar pelo Via Plus, todos esses aqui tem que ser Via Plus. Ou seja, você vai dar 2 demão do 1000 e nada, nada aí, 4 do 7000. Ou então, 2 do Denvertec e 4 do Denver Elastic. Entendeu? Tem que ser sempre de casal. Se quiser fazer essa combinação, 2 desse e 4 desse, funcionam. Então 2 desse e 4 desse, ok? O que não pode é ficar alterando marca aí, comprar o rígido de uma marca, o rígido de outro, que a chance disso daí dar errado é grande, ok? Então, isso aqui falando só sobre a escolha dos materiais, ok? Então, esse foi o reservatório elevado. Vamos falar um pouquinho agora sobre o reservatório enterrado. Reservatório enterrado, qual que é a opção que a gente tem? É a única opção que eu recomendo, que é o polimérico e resina, que é esses mesmos produtos aí, né? O Via Plus 1000, Denvertec 100, Sika Top 100, Vedatop, a resina, a mesma coisa. Ou o Via Plus 5000, ou o Via Plus 7000, ou o Denvertec 540, ou o Denvertec Elastic, e por aí vai. É o mesmo exemplo desse daqui de cima, que eu vou aplicar lá embaixo. Ah, pode aplicar manta no inferior? Não, não pode. Não vai aplicar manta no inferior, eu vou falar isso na parte da impermeabilização. Mas adiantando, é porque lembra que a manta asfáltica não é um produto que resiste à pressão negativa. Ela resiste só à positiva. Então, se a gente aplicar a manta no inferior, a umidade da terra vai danificar essa impermeabilização. Então, reservatório inferior somente se for com polimérico e resina, ok? Um outro ponto importante aqui, que acabou passando batido, o reservatório elevado, se ele não for de concreto, se ele for de bloco, não faça com polimérico, tá? Se fizer com polimérico, tem que utilizar, caprichar muito, talvez aumentar a quantidade de demãos, fazer um teste de carga nele antes, só para ter certeza aí, porque o reservatório de concreto armado, a estrutura dele trabalha junto, né? A de estrutura mista, seja de bloco, né, com vigas de concreto, a tendência do polimérico não suportar bem essas movimentações aqui no prédio é grande, tá? Então, dependendo da estrutura, não dá para usar o polimérico, aí tem que partir para a manta mesmo. Aí se a manta não dá, aí tem um problema. Mas normalmente um desses dois casos dá certo, ok? Então essas são as opções de materiais. Reservatório elevado, manta ou polimérico com resina. Reservatório enterrado, somente polimérico e resina. Ok? Um lembrete importante aqui, ó. Uma área que sempre o pessoal esquece de impermeabilizar é o que? É o teto, ou seja, o lado interno do reservatório, e a laje, a parte externa do reservatório. Por exemplo, isso aqui seria o teto. Tá vendo aqui? A gente está dentro de um reservatório. Esse aqui foi impermeabilizado com cimento polimérico. E o teto dele não quiseram fazer. Ficou desse jeito aí, exposto. Então, qual que é o perigo disso daqui? A água que evapora, sempre evapora um pouco de água, e essa água chega aqui nessa estrutura. E começa a corroer o concreto, chega na ferragem, então isso não é bom. Você quer proteger essa estrutura. E pela parte externa, então esse aqui é o teto, né, o lado interno, e esse aqui é a laje, ou seja, o lado externo. Aqui eu estou em cima do reservatório, onde eu tirei essa foto. Tinha chovido antes da gente fazer a impermeabilização desse reservatório, e olha aqui como ficou a laje, completamente alagada. Nesse caso aqui eles fizeram as muretas laterais, só que não deixaram um cano. Acho que o cano era muito pequeno, eu não lembro, eu sei que empoçava muito. Ou seja, toda essa água aqui, se ela não for embora em velocidade rápida, o que vai acontecer? Isso aqui vai tudo para a estrutura, então mais cedo ou mais tarde, essa laje aqui é perigosa ela cair. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. O que tem que fazer para resolver isso aqui? Aplicar uma impermeabilização. Qual que é a melhor opção aqui? Como é uma área que movimenta bastante, tem muita movimentação estrutural, variação térmica, tem que ser manta, uma manta autoprotegida. Tá lembrado?
manta alumínio, manta pint, manta geotêxtil, ou manta comum com proteção mecânica, ok? Qualquer uma dessas opções aí para poder fazer esse tipo de impermeabilização. Qual que é a vantagem de cada uma? Olha lá, manta autoprotegida. Aqui eu coloquei a primeira opção, manta 4 milímetros, mas com proteção mecânica, né? Ou manta aluminizada, a vantagem, mais uma vez, só relembrando, a vantagem da manta aluminizada, deixa eu fechar aqui, a vantagem da manta aluminizada é o custo, né? Ela é a mais barata do mercado. A desvantagem é o acabamento, que na minha opinião não é o mais bonito, mas nesse caso aqui não tem que ficar bonito, tem que ficar funcional. Então eu faria aqui com a manta alumínio, nesse tipo de laje. Pode utilizar uma manta ardoseada, mas eu acho que é muito dinheiro para uma área dessa, porque apesar do acabamento dela ficar bem bonito, ela tem um custo mais elevado e ela requer uma mão de obra assim, tem que ser um aplicador caprichoso para ficar um serviço bonito. E tem a manta pint. A vantagem dela, né, que ela já é autoprotegida, ela é igual a manta alumínio. Você já aplica e pronto, acabou. Se quiser, pode fazer uma pintura nela, o que torna aí uma desvantagem porque você acaba gastando um pouquinho com a tinta também. Então aqui, se tiver um caimento ok, pode fazer com a manta alumínio. Ah, não tem caimento, ficou umas poças de água, então não tem jeito, vai ter que fazer com a manta pint. Que lembra, se colocar a manta aluminizada e empoçar, o alumínio rapidinho ele estraga, começa a ficar com mancha e aí pode danificar a sua impermeabilização, ok? Então não se esqueçam, sempre impermeabiliza a parte interna, né, o teto, e a parte externa também. Isso se o reservatório for elevado. Se for enterrado, requer um outro cuidado aí que a gente vai ver mais para frente. Então vamos para as preparações. O que a gente tem que fazer? Eu separei aqui, ó, obra nova e obra de reforma. Então você vai começar a fazer sua obra. Você está lá executando e tal, digamos que, seja o que for, um prédio, uma casa, é uma obra nova. O que tem que fazer em termos de reservatório? Então eu coloquei aqui, primeira coisa, dividir o reservatório em 2 células. Como assim, Rodrigo, dividir em 2 células? Vamos para o reservatório superior, que é o mais comum. Então, suponhamos aqui, né, a gente tem aquele prédio lá, lembra? Que é a área que nós tratamos e tal. Então aqui temos o prédio, né? Ó, temos um prédio, mas podia também ser uma casa, tá? Se tiver um reservatório elevado. Ah, você pode estar se perguntando, Rodrigo, eu posso botar simplesmente uma caixa d'água? Pode, se atender a quantidade de água, porque existe um cálculo que é feito. Cada pessoa gasta X litros de água por dia, acho que é 200, não lembro agora. Aí é feita uma conta aí e a prefeitura da sua cidade, quando vai liberar o Habits, né, eles exigem que sua caixa d'água tenha um número X aí de litros, né? Então às vezes você não consegue, no espaço que você tem, colocar a quantidade necessária. Até porque quando é prédio, você tem um limite de altura também. Então você fazendo o reservatório assim, fica mais barato, né, e se aproveita melhor o espaço. Então é por isso que muita gente ainda faz reservatórios assim, ao invés de utilizar a caixa d'água. Se for um prédio pequeno, provavelmente sim. Às vezes você colocar 2, 3 caixas lá de 5.000 litros, já vai atender sua cota e você não precisa mexer com impermeabilização. A única vantagem da caixa d'água é que você tira uma e põe a outra, né? Enquanto a impermeabilização não, é mais demorada e tal. Mas, vamos lá. Então, vamos olhar aqui o reservatório por dentro. Antes, deixa eu só mostrar aqui, tá vendo? Aqui, ó, um reservatório que eu coloquei ele em 2 células. Tá vendo? Ah, tá lá dentro. Não vai dar pra ver por aqui. Mas aqui tem 2 aberturas, ou seja, são 2 células. Aqui, ó, eu sinalizei manta asfáltica, ó, tá vendo? Então qualquer água da chuva que cair aqui, essa água vai cair, vai embora. Se o seu reservatório tiver esse ressalto aqui, ó, beleza, a água cai, passa aqui, percola aqui um pouquinho e cai. Ou então, lembra, você faz igual a aula da marquise, lembra? Faz o perfilzinho aqui, ou faz as muretas, é a mesma coisa, mas a água tem que cair e tem que ir embora. Pra quê? Pra não ficar escorrendo aqui no paredão, tá vendo? Aqui a chance dela escorrer, ficar com as manchas pretas lá é grande. Então, você vai impermeabilizar em cima, vai fazer o ressalto. Esse ressalto aqui, inclusive, é exatamente isso aqui, ó, tá vendo? Pra que serve esse ressalto, Rodrigo? Em áreas de prédios, em prédios, é muito comum você ter aves aí, né? Então, tem lá passarinho, urubu, tudo quanto é tipo de pássaro, eles ficam no alto do prédio, né? Pombos principalmente. Então, esses pombos, onde eles ficam, é onde eles dormem, onde eles defecam, onde eles comem, então faz uma sujeira danada. Então, eles fazendo a sujeira aqui, fez a sujeira, certo? Choveu e acumulou a água, e se essa água escorrer, se você não tiver esse ressalto aqui,
toda essa sujeira vai para onde? Para dentro do seu reservatório. Então faz o ressalto, até mesmo por questão de poeira, bagunça, faz o ressaltinho aí para nada que cair na laje não ir lá para dentro do reservatório, ok? É muito importante fazer esse ressalto e muito simples de fazer. Você pode fazer ele aí com tijolinho, tá vendo? Faz ele com tijolo, vem, reboca e a impermeabilização vira em cima dele, tá bom? Não tem segredo, é muito fácil de fazer e evita muitos problemas. Então, vamos olhar lá dentro do reservatório. Lembra que eu falei que era importante dividir o reservatório em duas células? Por quê? Eu sempre recomendo fazer em duas células. Um dos motivos é porque isso aqui, primeiro, facilita. Se eu comecei a trabalhar nessa daqui, você vem, faz a aplicação da manta, é uma obra nova, né? Aliás, faltou um... tá na frente aqui. Bom, então você vem, faz a aplicação da manta e coloca a água. Ah, passou no teste? Beleza. Vem, faz a aplicação dessa outra área, faz a impermeabilização, pega a água daqui, joga para cá, ou seja, você já economizou com água. Ah, mas fazer isso aí só para o aplicador? Não, até por prédio mesmo. Vamos supor, você precisa fazer a limpeza da caixa d'água. Você esvazia a célula, o pessoal da manutenção vai lá, faz a limpeza dela, terminou, joga a água para outra, faz da outra e por aí vai. Você consegue conciliar. Até mesmo se futuramente, daqui 15, 20 anos, quando essa impermeabilização já estiver deteriorada, você vai trabalhar uma vez em cada célula, você não fica sem água. Porque se você esvaziar tudo isso aqui, o pessoal lá embaixo ficou sem água, não tem água para ninguém. Enquanto se você tem duas células, enquanto alguém trabalha ou faz manutenção em uma, está fornecendo água pela outra, ok? Então é muito importante fazer a impermeabilização em duas células. Lembrando que você vai fazer todas as paredes, o piso, essa parede, encapa ela, vem, tudo aqui, ok? Inclusive o teto. Eu tinha pintado o teto, mas deu errado. O teto tem que fazer também, ok? Então, por isso que a gente faz a impermeabilização em duas... faz a construção do reservatório em duas células, tá? Aqui o ressalto da tampa, né, por questão de poeira, sujeira que eu coloquei aí. E aqui, ó, teste de carga. O que é teste de carga, Rodrigo? Antes de fazer a impermeabilização, antes de tudo, terminou, é uma obra nova. Você construiu o reservatório, tá tudo ok, tá as paredes, tudo lá, né? O que tem que ser feito? Você tem que encher esse reservatório com água antes mesmo da impermeabilização. Para que faz isso? Para você testar a estrutura dele. Você vai encher ele com água. Se ele tiver que dar algum recalque, alguma movimentação que chega a causar alguma trinca, algum problema, você não danifica a impermeabilização. Então é para testar a estrutura. Aí você pode falar, pô, mas aí eu faço o quê? Joga essa água fora depois para impermeabilizar e depois fazer teste de tanqueidade? Infelizmente é o que tem que ser feito, principalmente se for com polimérico. Se for com manta, provavelmente qualquer fissurinha que tiver, a manta consegue cobrir, acompanhar, né? Mas se for com polimérico, tem que fazer o teste de carga. Porque às vezes a pessoa não quer fazer para não desperdiçar água, principalmente na época da estiagem, época da seca hoje em dia, né? Só que se você faz a impermeabilização e coloca ela em teste e der vazamento, o que vai acontecer? Você tem que tirar essa água, consertar o problema do reservatório, né? Problema de trinca, problema de fissura, não sei que tipo de problema pode aparecer, e depois ter que fazer um outro teste, ou seja, de qualquer maneira você vai ter desperdiçado essa água. O que a gente tentava fazer, o que eu tentei fazer, nunca consegui, tá? Mas a gente sempre tentava, era para não desperdiçar a água, ou ter uma caixa d'água no prédio, alguma coisa inferior, alguma funcionando, ou então ver com empresas aí que tem caminhão-pipa, se interessa em pegar essa água, ou às vezes vale a pena você ligar para o corpo de bombeiro, falar, ó, tem água aqui, tem que encher algum caminhão, entendeu? Que aí você pelo menos dorme com a consciência tranquila de que a água não foi 100% aí, ela não foi 100% desperdiçada, né? Então, basicamente esse o teste de carga, para detectar problemas de estrutura. Pode acontecer como pode não acontecer, ok? Recomendo fazer. Um outro ponto importante é remover pontas de arame das formas. Sempre tem aquela forma, né, que o pessoal usa a forma para fazer. Isso aqui quando é de concreto armado, tá? Tem aqueles furinhos, né, faz os furos nas formas e tal. Então tem que tirar todos eles, principalmente se for fazer com polimérico. O polimérico não consegue tampar, não consegue penetrar nesses buraquinhos aí e dá muito problema. Então se não fizer remover essas pontas e regularizar com argamassa de cimento e areia, usa um aditivo. Usa um aditivo aí, um Viafix, Everfix, Sica Chapisco ou um Vedacity. Para quê? Para aderir melhor, ou seja, você vai fazer esse reboco em toda a área, fixar bem, para quê? Para não ter perigo aí de
ter buracos e pontas e danificar a impermeabilização, ok? Lembrando que reservatório, se for com manta, tem que ter essa meia cana aqui, ó. Pode ser desse jeito assim, 45 graus, para não ter perigo da manta soltar e romper. Os canos, de preferência, utilizar grout, ok? E fazer o tamponamento temporário. Como assim, Rodrigo? O tamponamento é você pegar o cano, vamos supor, tem uns canos aqui que desce, né? Você fechar no registro, fechar aqui embaixo. Para quê? Porque não tem como o cara fechar aqui por cima. Então, faz o tamponamento temporário e deixa já simulando como se o reservatório já tivesse funcionando. Então, isso aqui foi se é uma obra nova. Só recapitulando. É obra nova? Faz o reservatório em 2 células, dessa maneira que está aqui, faz o ressalto da tampa, se possível faz o teste de carga, remova aí todas as pontas de arame, faz a regularização com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, coloca um aditivo adesivo para ficar 100%, faz as meia cana e grauteamento dos canos e tamponamento, ok? Então é só obra nova. Vamos ver lá depois como que vai ser feita a impermeabilização. Se for uma obra de reforma, o que tem que ser feito? Deixa eu dar um zoom aqui. Primeiramente, você tem que remover toda a impermeabilização existente. Pô, mas não dá para fazer por cima, não? Não, e eu explico por quê. Por exemplo, você precisa pintar um carro. Você está com um carro lá que está com a pintura queimada, com a pintura descascando. Qual que é o procedimento? Tem que ir lá, tirar aquela pintura, lixar. Se tiver alguma falha, alguma imperfeição, tem que passar uma massa para corrigir. E na impermeabilização é o mesmo sistema. O que tem que ser feito? Tem que tirar toda essa impermeabilização, tem que chegar na estrutura. Quando chegar na estrutura, o que tem que ser feito? Tem que fazer uma raspagem do reservatório, fazer uma limpeza com raspagem manual. Isso aqui, ó, é o retrato de uma... depois que eu fiz o hidrojateamento de um reservatório. Ou seja, nós tiramos toda a estrutura, toda a impermeabilização, era feita com polimérico, e quando entramos lá com a hidrojateadora, olha a quantidade de areia que soltou do reboco. Então, você imagina se tivesse aplicado um outro produto em cima de uma regularização dessa. Então, teria danificado tudo. Então, tem que ser feita essa limpeza, raspa ali, vem com a escova de aço, faz o hidrojateamento, corrige, faz o tratamento de todas as trincas aqui, tá? Fissuras que tiver antes de impermeabilizar. Um ponto importante é tampar todas as saídas de cano. Então, primeiro, fecha o registro, ok? Tampa os canos, coloca espuma, coloca saco plástico, coloca qualquer coisa ali para não ir nada dessa areia lá para os canos, porque se entrar areia nos canos, dá problema. Dá problema com o quê? Pode danificar, pode entupir os chuveiros, pode danificar as válvulas de descarga, né, aquela válvula hidra, pode estragar torneiras, então dá muito problema aí se qualquer coisa, qualquer dejeto desse daqui, você fazendo lá a limpeza, né, do reservatório, se for para o cano, dá muito problema, dá prejuízo e não fica legal. Então, mais uma vez, remove a impermeabilização, igual na pintura, né? Faz a limpeza, tampa os canos, trata a trinca se houver, né? E faz a regularização, faz uma nova regularização, só que essa regularização vai ter que ter o quê? Um aditivo, para ela ficar bem fixa ali na estrutura, que são essas opções aqui, ok? Então vamos para a parte de impermeabilização. Então, se você for fazer impermeabilização com manta asfáltica, o que você vai fazer? Primeira coisa, aplicar uma demão de primer base água. Por que base água? O primer base solvente não era melhor, não era mais resistente? Sim, mas num reservatório você não pode utilizar ele porque ele é muito forte. É perigoso para o aplicador, para quem for trabalhar ali dentro, é perigoso, o cara fica doidão, dá uma onda ali, agora falando sério, o cara pode desmaiar, e se desmaiar é perigoso. Um detalhe importante, sempre quando for trabalhar em reservatório, seja o seu pedreiro, seja a equipe de impermeabilização, seja encanador, a dica, sempre trabalham com 2 ou 3 pessoas. Uma para trabalhar, uma fica lá dentro trabalhando e outra do lado de fora. Um é o trabalhador e o outro é o vigia. Se puder ter 2 pessoas, tipo 2 vigias e 2 trabalhadores, ou vice-versa, é melhor, que 3 fica mais fácil ali, né? Às vezes um passa mal, o vigia enquanto socorre, o outro já vai avisar alguém. Então o reservatório tem que tomar muito cuidado, ok? Então esse é o motivo, a gente opta pelo primer base água por motivo de segurança. Beleza, aplicou o primer, no outro dia vai aplicar a manta, no máximo 2 metros de cada vez. Aqui, ó, tá vendo? Foi feita a faixa de 2 metros, que era até no rumo do cano. Você não precisa fazer acima do cano, porque isso aqui é o dreno, né, o ladrão. A água dificilmente vai passar do ladrão para cima, né? Ainda mais no caso esse aqui que era um cano grande, então por isso que não foi feito
para cima, impermeabilização para cima disso daqui. Mas pode, tá? Pode fazer sim. Isso aqui foi pedido do cliente. Eu sempre recomendo aplicar primeiro a manta nas paredes. Isso aí vai de cada aplicador. Eu acho que fazendo na parede você elimina, deixa o chão por último, tá? Porque se você fizer o chão primeiro, fica pisando e põe escada, pode danificar a manta e dar problema no teste. Muito cuidado quando for fazer, tá? É nos transpasses, na área de sobreposição. Normalmente a sobreposição da manta ela é 10 centímetros, em área de reservatório faz ela maior, faz com 20. Porque se seu reservatório der problema, a chance desse problema ser na área de sobreposição, nessas aqui nos transpasses, é grande. Então já pede para fazer um transpasse maior, justamente para prever qualquer atraso aí, porque você fez o reservatório, precisa liberar água e deu vazamento, não tem jeito, você tem que ir lá, corrigir o problema para depois liberar a área, ok? Faz aquela afetação de todos os tubos aí com asfalto, né, para não ter problema nenhum, ok? Então, esse é com manta, com polimérico. É a mesma coisa de outras áreas que a gente viu. Você vai umedecer o local sem encharcar, aplica uma demão do rígido, ok? Secou a demão do rígido, pronto para você receber a segunda demão, aplica a tela. Deixa eu colocar um polimérico aqui. Aplica a tela. Então você vai colocar a tela de 20 centímetros no encontro do piso com a parede, ok? E de parede com parede. Para quê? Isso aqui é para ajudar a estruturar o produto, ok? Então, aplicou a tela, já vai aplicando a segunda demão do rígido. Para depois, quando já estiver pronto, faz a aplicação restante aí do produto flexível, que é a resina, de preferência aí com fibras, principalmente se for elevado, opta por fibras. Dá uma diferença uns R$40 aí na caixa da resina comum para a resina com fibra, mas vale a pena. Um outro ponto importante, principalmente em reservatório, é a cada 20 minutos vai lá e faz a mistura do produto. Para quê? Para não ter perigo dele estar sentando no balde. E sempre respeita o intervalo entre as demãos. Se você acabou o produto, já terminou de fazer a impermeabilização, sobrou o produto, pode jogar ele fora, não utiliza de novo. Esse produto aí depois de 40, 50 minutos, pode descartar ele. Ou então, se você não terminou de fazer a impermeabilização, tem pouco produto no balde, você fala, eu vou colocar uma água, fica de olho. Tem uns aplicadores que é danado fazer isso. Vai e coloca água no produto, aí já tirou totalmente as propriedades dele. Então não coloca água nesse produto. Ele puro, junto com os componentes, fica de cima, porque isso aí tende a dar um problema quando faz essas misturas aí que o fabricante não preveu, ok? Então, isso aí é o modo de aplicação da manta e do polimérico. Eu falei sobre o reservatório elevado, né? Então, deixa eu falar um pouco agora sobre o reservatório enterrado, ou inferior. Reservatório inferior, o superior é muito óbvio, né? Toda casa, todo prédio tem. O inferior, todo prédio também tem, algumas casas têm, alguns clubes, algumas indústrias, eles têm. Se for uma obra nova, é fácil de resolver. Se for uma obra de reforma, dá um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então vamos lá. Isso aqui é o reservatório, ok? Deixa eu, com a mágica aqui, vamos abrir ele. Pronto. Isso aí é o nosso reservatório, tá certo? Então, ele está lá em contato direto com a terra, né? Ele é enterrado, porque ele está abaixo do nível do solo, ou seja, é um reservatório inferior. E o que acontece? Esse reservatório, ele vai receber tanto a pressão positiva quanto a pressão negativa, né? Então, quais os produtos que a gente utiliza para tratar esse tipo de área? Quais os produtos que a gente utiliza aí para tratar esse tipo de área? Primeiramente, se for uma obra nova, tem que ser com polimérico. Você vai falar, pô, mas precisa mesmo tratar? Aqui, ó, tá vendo? Só cai água de cá. Não, aqui cai água na chuva e aqui também. Apesar de ser um estacionamento, tá concretado, tem problema sim. Então você tem que ter um produto que vai segurar essa água e essa água daqui, ok? Então, qual o melhor produto para pressão positiva e pressão negativa? É o polimérico, não tem jeito. Posso aplicar manta? Se sua obra é nova, sim, você pode aplicar a manta, apesar de eu não recomendar. Por quê? Deixa eu só chegar esse aqui para cá. Sua obra é nova, então você pode fazer isso. Você vai fazer o aterro e impermeabilizar do lado de fora. Mas por quê? Para a gente tratar do lado de cá. Porque se você não faz isso, a umidade que está nessa terra, ela chega e ataca a estrutura. Enquanto o reservatório, acontece muito em obras de reforma, você tem a manta asfáltica aqui, certo? O reservatório está com água.
e a umidade está lá, da terra passando, passando, tá vendo? Atacou toda a parede, descolou toda a manta, mas a manta está lá, firme e forte. Amanhã você precisa fazer uma manutenção no seu condomínio e o que acontece? Esvazia a água. Esvaziou a água, a manta cai. Por quê? Porque essa umidade aqui empurrou a manta e a manta não segura pressão negativa. Então, por isso que eu recomendo você aplicar com um polimérico e resina na parte interna. Se for uma obra nova, já aplica por fora também, porque amanhã alguém aplica uma manta ali dentro, já estaria protegido. Ou se você quiser já aplicar polimérico aqui na parte externa e manta na parte interna, funciona. Agora você falar assim, Diego, mas e se eu concretar tudo aqui, igual o estacionamento ali, está concretado, em vez do jardim eu vou concretar também? Não adianta, em algum momento da vida, essa terra aqui, ó, ela vai ter umidade. Então, isso aí a gente não consegue evitar. O que a gente consegue fazer é proteger a estrutura, seja pelo lado de fora ou pelo lado interno. Então, lembrando, se é uma obra nova, você tem a primeira opção, polimérico em volta, polimérico de dentro. Segunda opção, só polimérico e resina do lado de dentro. Terceira opção, polimérico e manta. Eu não faria essa terceira opção, eu faria só polimérico aqui fora e polimérico com resina aqui dentro. Se é uma obra de reforma, o que você tem que fazer? Tirar toda a impermeabilização aqui, normal, tira tudo e aplica o polimérico com resina, ok? Para não ter perigo aí, porque pressão negativa é um problema sério. Então, vamos para os cuidados. Quais os cuidados aí que a gente tem que ter com relação à impermeabilização? Primeiro, se for polimérico, utilizar produtos da mesma marca. Sempre que você utilizar o rígido de um, tem que usar o flexível dessa mesma marca. Tipo Viapol com Viapol, Denver com Denver, Vedacity com Vedacity, Sika com Sika. E manta? Eu tenho que combinar a marca da manta com a marca do primer? Não necessariamente, a manta até que não. Utilize sempre ventiladores e exaustores. Exija que o pessoal da impermeabilização tenha esses equipamentos. Porque o ventilador, além dele expulsar o cheiro, tanto da manta, né, dos gases que saem dali ao esquentar a manta, quanto o cheiro da resina, né, do polimérico. Então o ventilador ajuda a tirar isso daí e o exaustor também puxa o ar quente para fora, esse ar contaminado. É interessante um técnico em segurança ir lá a cada 20, 30 minutos, não sei, ir lá e conferir esse pessoal aí, para ver se tem o vigia, se tem um aplicador lá, para quê? Para não ter nenhum problema de ninguém desmaiar dentro do reservatório. E já prevê também os procedimentos de emergência. Já pensa no pior cenário possível, se o cara desmaiar lá dentro. Bom, tem empresas que exigem que o aplicador trabalhe com cinto de segurança. Pô, mas cinto de segurança para quê? O cara não está na altura. Porque justamente, se ele desmaiar, é só você colocar o gancho nele ali, né, a corda, e puxar ele para fora. Então o resgate já fica muito mais fácil. Um outro ponto importante é isso aqui, ó, exija da equipe de impermeabilização o curso de NR33, que é o curso de espaço confinado. O que o curso de espaço confinado faz? Ele ensina justamente isso, os procedimentos de emergência, o que pode, o que não pode, como você se comportar dentro desse ambiente, que não foi feito para o ser humano ficar lá dentro, entendeu? É feito para você ir lá, fazer uma manutenção rapidinho e só, não requer muitos cuidados. Isso aqui é um dos lugares mais perigosos que tem para trabalhar, ok? Um outro cuidado, depois de fazer a impermeabilização, eu recomendo fazer a aplicação de um contrapiso, pelo menos aqui no chão, ok? Faz a impermeabilização aqui, fazer a proteção mecânica, que é o contrapiso. Por quê? Depois de você entregar a obra, esse reservatório aí tem que ter uma manutenção. Às vezes precisa trocar um cano, às vezes precisa fazer uma limpeza. E se o zelador vier com a escada aqui, ele pode danificar a impermeabilização. Enquanto se tiver o contrapiso aqui, se houver um contrapiso, isso não corre perigo disso, não vai danificar a impermeabilização, ok? Você pode utilizar também camada separadora. Só que em reservatório não pode utilizar papel craft, porque o papel vai ficar em contato com a água, né? Então logo ele derrete. Então tem que utilizar o quê? O filme de polietileno, se for utilizar, ok? E não esqueça, utilizar primer somente base água, certo? Vamos para o teste de estanqueidade. Sempre que for fazer o teste, faz da seguinte maneira. Faz uma célula de cada vez. Enche essa aqui com água e deixa essa aqui vazia. Fez o teste, essa aqui não vazou? Beleza, passa a água dela para cá e testa de cá. Com isso, você economiza a água, né? E você consegue achar, se tiver vazamento, você vai saber exatamente de onde que veio. Às vezes na correria o pessoal vai e enche as duas células. Aí dá um vazamento bem no meio. Ou dá um vazamento aqui,
mas é porque a água veio aqui, infiltrou, percolou e aqui é que saiu, por algum motivo. Então, faz uma célula de cada vez, se seu reservatório tiver 2 células, ok? Os cuidados que tem que ter se for com polimérico. Primeiramente, tem que aguardar 5 dias depois da última demão. Terminou a última demão na sexta, você só vai poder colocar a água lá na outra quarta, quinta-feira. 5 dias. E de preferência, faz a cura, faz a hidratação do produto. Vai lá todo dia, joga um pouquinho de água ali com spray, com alguma coisa, para quê? Para fazer a cura, a hidratação do produto. Você só vai colocar água para testar, se for polimérico, depois de 5 dias, ok? Dependendo, às vezes você pode até liberar aí com 3 ou 4 dias. Eu mesmo já fiz isso. Mas aí depende do tipo de estrutura, depende de como que foi feita a cura, depende do clima, se está calor, enfim, tem uma série de variáveis. Então vai nos 5 dias que não tem erro. Outra coisa importante, descarta a primeira água. Então, você terminou lá, né, fez a cura, colocou água, fez o teste, passou no teste, descarta essa água. Se quiser, pode lavar só com água sanitária. Não usa sabão em pó, nem detergente, porque senão vai fazer muita espuma e isso aí você nunca mais vai conseguir tirar. Então, só água sanitária e vassoura de pelo, ok? Já com a manta asfáltica, o que você tem que fazer? Terminou o serviço, eu recomendo você lavar o reservatório mesmo, da mesma maneira, com água sanitária e vassoura de pelo. Lava, enxágua ele ali, põe ele em teste. Passou no teste, descarta essa primeira água também, ok? O do polimérico nem sempre precisa, não precisa de lavar, porque é um produto faz menos sujeira do que a manta, né? Vamos dizer assim. Agora a manta eu recomendo fortemente você fazer a limpeza dela aí antes de entregar o serviço, ok? Aqui, o reservatório de esgoto você vai utilizar aí praticamente um polimérico. A Viapol tem o Viaplus DIC, a MC Balchemy tem o MC Rim, que é um argamassa. Eu não vou entrar tanto em detalhe da aplicação, porque ela é diferenciada. Então, são esses os produtos que tem, mas basicamente é um argamassa que se aplica nele, que impermeabiliza e retém os fluidos aí. Custa mais caro, óbvio, porque é um produto que, além de impermeabilizar, proteger a estrutura, ele resiste aos gases. Então não adianta você aplicar um produto que é para água para aguentar esgoto, ele não vai segurar, ok? Tem também o Shypex, que também é da MC Balchemy, que é para um tipo de esgoto, uma coisa mais forte para gases, que ele protege a estrutura contra isso daí, ok? Então, o que eu tinha para falar sobre reservatório é isso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, deixa nos comentários. E um grande abraço e até a próxima aula.